Doutor Elton Costa, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra Prazer é inenarrável. meu, Marina. Que isso, prazer é todo meu. Agradeço o convite novamente. Cumprimento também os membros da bancada, do De Frente pro Gol, os demais convidados e, é lógico, os ouvintes, né, que nos apreciam nessa véspera de feriado aqui, maravilhosa, abençoada e necessária. A gente precisa dar uma descansada depois desse negócio de tanto futebol aí, que foram fortes emoções nos últimos dias. Verdade, doutor, verdade. Mas, olha, eu acabei de receber a notícia de que deixa eu até ver o nome do rapaz aqui. O Todd Boehly, dono do Chelsea, que também é acionista do Los Angeles Lakers, do NBA, né? Fez uma proposta para a compra do Santos, mas que possui uma suspeita de vir para o esporte. Então vamos falar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho, doutor, o que é SAF, para que as pessoas entendam o que é, a priori, né? A princípio, isso. Eu vou começar pela expressão, tá, Marília? Eu vou procurar não ter muito juridiquês aqui para poder jogar para todo mundo uma coisa para a gente entender de uma vez o que é SAF. SAF significa a sigla Sociedade Anônima do Futebol. Qual foi a ideia quando eles quiseram criar esse instituto, né? Transformar o clube numa SAF? Foi facilitar para quem vai botar dinheiro, para quem vai adquirir o clube, compreender o clube como uma sociedade anônima. Isso aí já é uma coisa que já existia. As pessoas já botavam dinheiro, já compravam ações de uma sociedade. Então, se você quer fazer mais fácil para o investidor, você cria uma sociedade daquele clube e aí o investidor vai dizer assim, poxa, já sei como é que eu vou investir. Eu compro uma ação, então eu passo a ser dono daquela parte do clube. Foi justamente isso que eles quiseram inserir no contexto do futebol. Até porque já era feito assim na Europa. Lá eles chamam de SAD, que é Sociedade Anônima do Desporto. Aqui a gente manteve só o nome do futebol para que fosse facilitar para quem viesse investir, não tivesse muita confusão. Então, basicamente, a SAF é um clube-empresa, mas a gente não pode lembrar daquele exemplo de clube-empresa lá de 98, porque não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. O clube-empresa é um gênero do qual a SAF é uma espécie, ou seja, ela é uma espécie de clube-empresa. E ela praticamente substitui o clube-empresa. Você não precisa mais, a meu sentir, você não precisa mais fazer um clube-empresa, porque a SAF ela oferece facilidades maiores do que a conversão para o clube-empresa, a menos que a pessoa queira ser dona do clube e não queira vendê-lo, né? E assim, vender partes dele. Então, qual é a ideia da SAF? Para dar um exemplo do que já houve com o Cruzeiro, com o Vasco, enfim, e que deve acontecer com o Santos também, né? Aí nessa toada. Você tem um clube que tem um patrimônio X, aí você faz o quê? Você converte aquela parte do futebol, que explora o futebol feminino e masculino, né, numa SAF. Então o clube passa a ser dono daquela parte e ele pode vender aquela parte para outra pessoa que queira investir. Ele pode vender 100%, 90%, o quanto ele achar melhor. Então depende da oferta do investidor. Você dá um preço, a pessoa vai lá e compra aquela parte do clube. Então ela passa a receber valores em cima disso. Então, não sei se eu me fiz entender completamente, mas basicamente não é muito simples, mas é isso. E não tem como a gente fugir desse modelo muito jurídico, porque ele precisa ser técnico para que o investidor, quando ele for botar o dinheiro lá, ele tenha a lei para garantir que aquele dinheiro não vai sumir, como já acontece na gestão de futebol aí, tanto que a gente tem que criar um instituto para poder justamente impedir que isso aconteça de novo.